Excelente noite de quinta-feira para você, amigo assinante da TV Destaque aqui em Guarulhos pelo canal 15. Você acompanha a partir de agora mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Já está virando um programa tradicional na cidade. Inclusive já temos nossos panfletos espalhados por aí. Você já sabe também do nosso programa pelas lives no Facebook. Enfim, estamos chegando hoje com uma edição pra lá de especial. Lembra daquelas edições que eu peço para você sentar aí? Se você faz faculdade, para um pouquinho, liga no celular lá, põe o fone de ouvido, né, para assistir, porque é aula. Hoje é dia de aula de gestão sobre futebol, ou pelo menos muitas coisas a gente vai tentar. Se não dá para esgotar o assunto em 1 hora, porque realmente é muito assunto para pouco tempo, mas pelo menos tirar algumas dúvidas aqui, capciosas que eu tenho aqui. Não, brincadeira, só dúvidas mesmo com o nosso convidado de hoje. Daqui a pouco eu vou apresentar para você, ó. Coisa fina, convidado especialíssimo, como todos, aliás, que passam aqui pela nossa bancada do Esporte na Rede. Então, participe com a gente, fique com a gente, também você vai responder a enquete, a gente vai falar de Copa do Brasil. Já conhecemos os finalistas. Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar. Primeiro jogo com o mando do Flamengo no Maracanã. Último jogo, então, em Minas Gerais, para Mineirão lotado, para Maracanã lotado. Copa do Brasil sendo aí decidida. O Grêmio ficou de fora. E agora, hein? Aumenta a pressão pela Libertadores. Brasileiro está distante. Muita discussão sobre isso no programa de hoje com minha equipe de comentaristas e com ela, Net Comite, que vai dar agora para você os canais de comunicação, para falar como é que você faz para participar do nosso Esporte na Rede. Boa noite, Net. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Leandro. Até que enfim passou os 15 dias, né? Ô, demora, né? Demora, eu acho que demora. A gente tá aqui, né? Tamo aí. E é isso aí, ó. Hoje o programa tá fora de série e você pode participar através das nossas redes sociais. É só você acessar aí o facebook.com/programa Esporte na Rede e também facebook.com/tv.destaque. E olha só, a gente também já tem Instagram. Vou até compartilhar a live aqui. Já tem, pode falar aí. Ele tá novinho, a gente tá administrando ele pra você. Você que comanda aí pra nós. Pra você lá seguir. Vai lá, programa, @PGM Esporte na Rede. Segue a gente lá para você saber tudo que acontece nos bastidores, principalmente, né, Leandro? E participando, você vai ter o quê? A enquete da noite, certo? A enquete. Qual é hoje a nossa enquete? Poxa, hoje a enquete da noite, Leandro, tá beleza, não tá não? Qual é? Olha lá. Quem você acha que vai levar a taça, hein? Nessa Copa do Brasil, Flamengo ou Cruzeiro? Participa! Deixa o seu comentário que a gente vai ler ao vivo e você vai estar participando do programa, né, Leandro? Quem levanta o caneco da Copa do Brasil? Hoje é a missão dos nossos comentaristas responderem esta enquete. Então você participa, ó, não deixa esta moça bonita esperando pela sua participação. Comente lá. Tô esperando o seu comentário. Traga lá o seu comentário para ela poder ler aqui a sua participação na enquete. Ou então, faça perguntas depois para o convidado que eu vou apresentar daqui a pouco, porque o programa hoje, ó, vai ser curto, vai passar como se fossem 5 minutos. Quem vai fazer o programa desta noite comigo está mais uma vez aqui, Diego Renan, cada dia mais careca. Diegão, boa noite. Bem-vindo a mais uma edição de Esporte na Rede. Tá feia a coisa, Leandro. Tá ficando feio o negócio. Tá uma devastação. Mas olha, você fala que eu sou sempre o polêmico, mas uma coisa hoje não tem polêmica, que é a qualidade do nosso convidado. Você mas isso nunca tem, né? Não é só hoje, né? Nunca tem. Eu não consigo polemizar nesse assunto. Não tem como. Realmente é uma... O dia que você polemizar quando isso, você tá demitido do programa. Você que tá aí pra fazer a faculdade pode faltar na aula hoje. Se assistir o Esporte na Rede, você ganha ponto de atividade complementar. Hoje vale. E respondendo a pergunta... Posso responder a pergunta do Flamengo Cruzeiro? Por favor, vai fundo. Bem, eu apostava no Grêmio, errei. É muito difícil um comentarista admitir que errou um palpite, apostei no Grêmio. Claro que não, palpite é palpite. Fora, né? Pois é, né? Palpite. Mas agora eu aposto no Flamengo. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu achava que o Cruzeiro foi até longe demais, mas a qualidade individual do Flamengo eu acredito que vai fazer a diferença na final, Leandro. O torcedor sabe, Diegão, que palpite é diferente de análise, né? Palpite é um chute, é um placar. Análise a gente tem que fazer com critério. Com certeza, mas é difícil dar o braço torcer, né, Leandro? Não, tá tranquilo. A gente erra muito mais do que acerta em termos de palpite, pode ter certeza. Com a gente também nessa noite, ele, nossa estrela também da Rádio Bandeirantes, Antônio Boaventura. Boa noite, Boaventura. Boa noite, Leandro. Boa noite aos telespectadores. E vai ser uma final disputadíssima, como diz o nosso amigo Diego aqui. E eu apostava no Botafogo. Acreditava que o Botafogo estava fazendo um trabalho de reconstrução muito bom com o Jair Ventura e muito consistente, que é diferente um pouco do bom. Muita gente pode fazer um trabalho bom, mas sem alguma consistência. O Jair Ventura conseguiu implementar isso no Botafogo. E o Botafogo também... Falaram para ligar o seu microfone, senão o senhor não fala, viu, Boaventura? Boa noite novamente. Bom, vamos fazer um ensaio. Ele me tomou 1 minuto de programa com o microfone desligado. Antônio Boaventura, nossa estrela da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Boaventura. Lembre-se de apertar o on, por favor. Lá eu não posso desligar, né? Esqueci, foi uma falha nossa. Coisas do ao vivo. Boa noite a todos aqui. E como o Diego colocou,
Cruzeiro e Flamengo vai ser uma grande decisão da Copa do Brasil. As duas equipes chegam com méritos. O Cruzeiro chega de uma forma consistente. Muitos não acreditavam na equipe do Mano Menezes, até pela reconstrução e pela oscilação da equipe no Campeonato Brasileiro. Mas o Mano tem características pertinentes para esse tipo de competição, que é o mata-mata. E o Flamengo vem empolgado pela contratação do Rueda e chega forte. É uma equipe que tem uma outra cara em relação àquela que jogava com o Zé Ricardo. E a minha decepção ficou por conta do Botafogo, que até entendi nesses 2 jogos contra o Flamengo que já chegou no seu limite, foi até onde o Botafogo pode ir. Mas o trabalho de reconstrução e ressurgimento do Botafogo no cenário nacional está sendo muito bem elaborado e realizado pelo Jair Ventura. Muito bem. Também com a gente nesta noite, meu jogador de futebol americano, Flávio Santos. Boa noite, Flavinho. Boa noite, Leandro. Boa noite, Nete. Boa noite. Boa noite a todos os nossos internautas e telespectadores que estão em casa. Eu quero começar primeiro mandando um beijo aqui rapidinho, Leandro, para um casal muito especial que está assistindo a gente, que é a Alessandra e o Edu. Eles moram lá no centro de São Paulo, estão acompanhando a gente pela live, acompanhando a gente pelo site, e eles adoram o esporte. São santistas, fanáticos, estão sempre acompanhando, então um beijo para vocês. Que legal, um beijo para minha mãe e para meu pai, para você. Viu? Pois é. Vai lá, vamos lá. Seguinte, sobre a enquete, eu sempre vou apostar no talento. Eu sempre vou apostar em quem tem mais qualidade. Porque por mais que o futebol, e a gente tem um convidado aqui que em parte é a história viva também do futebol, do vôlei, de vários esportes, por mais que o esporte tenha evoluído taticamente, fisicamente e até mentalmente, psicologicamente, o talento ainda decide, o talento ainda faz a diferença. A gente viu o Berril ontem, né? Então, para você, Domingão. Para mim, Domingão. E o Berril ontem, para mim, é o símbolo da diferença que tem entre o Cruzeiro e o Flamengo. Agora só para dar um palpite rápido, né, de quem leva o título, como você já falou aí, porque depois a gente vai passar o resultadinho aqui, entrar na análise do jogo, enfim. O Napoleão Júnior está com a gente, mandando um abraço, falou que para ele o Cruzeiro leva, e ele disse que está compartilhado aqui nossa live na Arena Placar. Obrigado, Napo, a gente está sempre junto aí. Depois a Nete vai ler as outras participações que já estão chegando na live. Bom, hoje eu quero apresentar um cara aqui absolutamente fraco de marketing, ele não sabe nada de publicidade, nada de marketing, de gestão muito menos. Ele veio aqui hoje passear em Guarulhos apenas e figurar no Esporte na Rede, e ele tem uma grande virtude, ele é nascido em Santo André, ele é meu conterrâneo. Essa é a maior virtude que ele tem, o resto é tudo defeito. José Carlos Brunoro, boa noite, Brunoro. Obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Não, o seu lapela. O meu já tá seu lapela. chique, cara. Tô bem. Mas aqui é só peãozada, usa manual. Seu lapela. É um maior prazer estar aqui. É gostoso bater um papo assim, bem informal, que nem eu já estou vendo aqui que o programa é desse jeito. E vamos trocar ideia. E falar da nossa grande República dos Estados Unidos de Santo André. Isso, perfeito, e é mesmo. Ó, antes da gente entrar na questão gestão mesmo, e aqui, ó, eu tenho uma montanha de... Aliás, hoje, isso daqui se chama roteiro, né? Eu sempre mostro. Isso aqui se chama roteiro do programa, roteiro. Esse é o dia que a gente pega o roteiro e rasga ele inteiro, porque não vai ter como seguir coisa nenhuma, e sim a gente separa a lista de perguntas para o nosso José Carlos Brunoro, que são bastantes, por sinal. Então a gente pega o roteiro, rasga, joga fora e fica com as perguntas, porque muita gente já vai perguntar aqui, os comentaristas também, e eu também. A Copa do Brasil a gente vai conseguir passar, o brasileiro acho muito difícil. Mas antes de a gente entrar na questão gestão, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente e relembrasse um pouquinho o seu tempo de jogador de voleibol, porque você jogava lá em Santo André, na Pirelli, e aí todo mundo que encontrava com você falava, ele corre lá no Duque de Caxias, que é um parque que hoje chama-se Parque Prefeito Celso Daniel, lá em Santo André, então você ia treinar no parque, o pessoal era uma figura muito popular, muito acessível inclusive, e era técnico de vôlei, jogador de vôlei, campeão de vôlei. Relembre um pouquinho dos tempos de Pirelli. Eu comecei a jogar na Pirelli com 14 anos de idade e eu tive um sonho na minha vida que era jogar na seleção brasileira. E eu falei, poxa, acho que não vai dar para chegar à seleção brasileira como jogador, porque eu tinha que estudar, jogar e trabalhar. Naquela época o vôlei não era assim, essa coisa, né? Então eu falei, vou chegar como treinador. Pus na minha cabeça que eu ia chegar como treinador. Então, já quando eu comecei a me destacar jogando, eu não pedia dinheiro para jogar, eu pedia trabalho nas categorias de base, já para fazer essa função, né? E já comecei a trabalhar como treinador com 19 anos das escolinhas, lá de base da Pirelli. 19 anos? 19 anos. Depois me especializei em preparação física, aí jogando ainda, acabei sendo convidado para ser preparador físico de uma equipe da Pirelli feminina, aí cheguei à Seleção Paulista como preparador físico, à Seleção Brasileira como preparador físico do feminino, né? E continuei jogando, até que um dia eu
Falei, não vai dar mais para jogar, tinha viagem da seleção, tudo isso. Cheguei à Seleção Brasileira Feminina Juvenil como treinador, com 28 anos. E aí um dia eu cheguei lá na Pirelli e os jogadores falaram, a partir de hoje você é o nosso técnico, não joga mais com a gente. Foi assim mesmo. Quantos anos você tinha nessa época? 28. 28 anos você já virou treinador. Da Pirelli. Você vê quando a pessoa tem a cabeça diferente, ela tem a cabeça diferente, né? Quando ela tem um talento, com 19 anos o cara já foi pedir emprego. Quero jogar, mas já me dá um trabalho aqui que, né? E aí eu cheguei com... Os jogadores mesmo decidiram que eu ia ser o treinador. Eu falei, só que o esquema aqui vai ser diferente, que eu já sei todas as malandragens que vocês fazem, porque eu já fazia junto, né? Aí, agora vocês estão lascados. Agora vocês estão lascados, não tem mais jeito. E aí comecei como técnico masculino, larguei o feminino, né? E aí segui como treinador da Pirelli, Seleção Brasileira, depois eu fui para o futebol, e depois Fórmula 1, depois basquete, futebol, tudo isso. Né? Ô Bruno, eu tenho acompanhado muito, trazer um pouco para a atualidade, depois talvez o pessoal vai entrar aqui no Palmeiras Parmalat, eu vou ficar um pouco na atualidade. Eu tenho acompanhado muito a questão hoje do Palmeiras com o Alexandre Matos, com o Cuca, as notícias que a gente tem visto muito, né? E assisti ontem, Não, foi terça-feira, anteontem, o programa Bola da Vez com o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, na ESPN. E a gente vê nitidamente que essa gestão do Palmeiras atual é uma gestão que tentou dar uma cara profissional ao clube. E, segundo todo mundo cita, né, eu não vivo o ambiente do clube, mas Boaventura até talvez seja melhor informado que eu para falar sobre isso, temos a figura política do Mustafa Contursi, que se diz contra o profissionalismo no futebol do Palmeiras. Só que era ele o presidente quando foi feita a cogestão talvez de maior sucesso no futebol brasileiro, que foi entre Palmeiras e Parmalat na década de 90, um time multicampeão. Como é que era o Mustafa para não aceitar profissionalismo hoje, que ele me diz, e aceitar dar um passo tão profissional naquela época, quando todo mundo era absolutamente amador no futebol? Ele é mesmo contra? Então, são duas situações, né? A primeira, naquela época, eu acho que o Palmeiras aceitou a cogestão, que a gente criou a cogestão, porque há 17 anos não ganhava, então eu vou passar a responsabilidade para eles. Né? Eu entendi um pouco assim na época. Foi uma terceirização do futebol, é isso? Não, era um processo, não era terceirização, porque o Palmeiras participava da gestão também com seus diretores, né? Que era o Tipulo, o Serafim Del Grande e o Strufaldi, que foram pessoas magníficas. E o Mustafa teve um papel importante, ele falou, vai ficar na mão desses 3 diretores para fazer a gestão compartilhada com você e eu só vou dar apoio. Não, realmente, se ele era contra ou não naquela época, ele não se meteu no futebol, deu total apoio a esses 3 diretores e a Parmalat tinha gestão do elenco, né, do time, essa coisa toda. E é engraçado, porque na época ele foi exatamente uma pessoa super legal, sempre deu apoio aos 3 diretores, ao departamento de futebol. Agora, as opiniões dele hoje, né? Não sei, mas naquela época foi super legal. É aí que eu não consegui fazer o meio de campo. Você tem conhecimento dessa situação, Boaventura, pelos bastidores clubísticos? Napoleone que está vendo a gente, pode opinar para a gente também, você tem conhecimento? Olha, informações que chegam assim, dão a entender que ele quer... O Mustafa sempre teve o controle do Palmeiras, independente de estar no poder ou não. É o que me parece. E ele quer retomar, de fato, esse controle do Palmeiras. Então, Como que vocês estão tendo sucesso sem mim, né? Desde que o Paulo Nobre assumiu e conseguiu, de alguma maneira, colocar o Palmeiras no eixo, isso incomodou muitas pessoas dentro do clube Palmeiras. Porque viam o Palmeiras, como é grande a equipe do Palmeiras, uma equipe que tinha que buscar sempre títulos, independente da situação que se passava. E o Paulo Nobre não, ele deu 20, 30, 40, 50 passos atrás para que o Palmeiras pudesse ressurgir forte, como ressurgiu. Conquistou recentemente o Campeonato Brasileiro, que não conquistava há muito tempo, conquistou uma Copa do Brasil, conseguiu trazer de volta a equipe do Palmeiras da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, e isso incomodou de fato alguns tradicionalistas que existem lá dentro do Palmeiras. E provavelmente esses tradicionalistas estão apoiando de fato o Mustafa Contursi dentro da política palmeirense, que todo mundo sabe que é uma política ácida e até brusca, e isso está incomodando. Mas eu acredito que em breve, se as coisas não começarem a andar nos trilhos, acredito que o Paulo Nobre comece a dar as cartas novamente e tenha grande possibilidade de voltar a comandar o Palmeiras. Eu tenho uma opinião também sobre isso. Deixa eu só fazer uma intervenção, Bruno, rapidinho, porque a figura do Mustafa me dá arrepios. Porque ele me lembra, guardadas as devidas proporções, épocas de Eurico Miranda, que ainda se faz presente no futebol, né? É uma coisa. O Mustafa assim, é uma coisa louca no futebol, como você colocou. Ele foi do céu ao inferno, porque ele conseguiu, através da cogestão com a Parmalat, recolocar o Palmeiras no seu devido lugar. E ele se tornou uma figura tipo, ganhei título, e aí? Ele levou o time ao inferno com o primeiro descenso
praticamente ele largou. Quando o Palmeiras caiu pela primeira vez, praticamente largou Foi o isso mesmo. clube e deixou, vamos deixar para outro e eu tô fora, mas assim, mesmo comandando ainda por fora, né? Então, é uma figura platônica dentro da equipe do Palmeiras. Deixa o próximo resolver. Deixa pro próximo. Não é? Né? Deixa eu ver o Bruno. Fala, Bruno. Não, eu acho que o Mustafa tem um negócio, talvez essa gestão, ele está preocupado com os gastos. Isso ele sempre teve muito, ele sempre lidou muito bem com isso, de deixar o caixa... Mas quando a gente está falando do superávit de 33 milhões... mas também os gastos estão um pouquinho exagerados, vamos Não. falar, né? Contratar 80 jogadores, 40 jogadores com qualquer cifra, mas se eu você acho gastar... que aí precisa tomar um cuidado. Aí você é o né? cara do número. Falta Critério, critérios, falta né? critério. Por exemplo, se a Crefisa sai do Palmeiras hoje, Aí a pergunta que eu ia te fazer... O Parmalat um dia saiu do Exato, Palmeiras. para Mas a enredar aqui, Parmalat, porque eu sei por que eles iam exemplo, perguntar O isso. Parmalat deixou fundos, né? deixou 40 milhões. Mas além do dinheiro, qual foi o legado de gestão que a Parmalat deixou? Ela deixou algum legado de gestão? Porque deixou fundos, que depois foram E mal deixou um administrados baita também, aprendizado, né? Não sei se deu passo atrás no amadorismo, e aí o Palmeiras chegou a disputar a Série B em Você 2002, colocou bem, deu um culminou- passo brusco ao culminou- amadorismo, porque a Parmalat, ela iniciou um processo que o futebol brasileiro até aquela época era um futebol arcaico, administrativamente. Isso, exatamente. E a Parmalat colocou um conceito E que aí, ia gerir profissionalmente e dar resultados. depois da saída, embora tenha deixado o caixa cheio, o clube Palmeiras começou a retrocedeu. dar um passo atrás até cair para a Série B em 2002. Por isso que a gente tem que falar qual é o legado que a Parmalat deixou e aí a gente pode especular qual vai ser o legado que a Crefisa e essa atual gestão podem deixar porque- também. Deixa eu ver o Bruno primeiro. Bruno. Não, eu acho assim, o que foi mal aproveitado realmente foi o sentido profissional que o Palmeiras deixou naquela época. Tanto é que o próprio Mustafa quis adotar o modelo de colaboradores e caiu para a segunda divisão, né? Então esse foi o maior problema do Palmeiras naquela época. A Crefisa hoje Só para a gente ser didático, quando a gente fala em modelo de colaboradores, significa o quê? é amador, quer dizer, só diretores e colaboradores, sem profissionalismo. Certo. Né? E aí caiu mesmo, quer dizer, tinha um sistema totalmente profissionalizado, totalmente administrado, e aí vai para o sistema colaborador, a coisa balançou um pouco. E agora na Crefisa, por exemplo, a Crefisa não é igual à Parmalat, né? A Crefisa não participa da gestão, ela investe na gestão. O meu medo é que fique assim, tipo a Unimed, vai. A hora que saiu do Flamengo, houve um problema, que ela contrata jogadores, paga jogadores, Fluminense, desculpa. Contrata jogadores, paga jogadores. Então esse é um problema que tem que achar o equilíbrio, né? Então, apesar que eu acho que a Crefisa é diferente que a Leila, né, que é a pessoa da Crefisa, é apaixonada pelo Palmeiras, né? Quer dizer, tem um diferencial aí muito grande, né? Que ela não vai largar o time assim do dia para a noite, né? Mas eu acho sempre que o time tem que pensar em gestão autônoma, quer dizer, ele depende do patrocinador até a página 2. Entendeu? Ele tem que pensar em usufruir do Você acha que patrocínio. hoje o Palmeiras está dando esse passo, com renda de bilheteria maior, com sócio Ele torcedor, poderia dar, não com sei as se cotas tá. de TV não adiantadas? Eu não você sei tem se ele conhecimento. está, ele poderia dar. Eu não sei se ele está dando. Agora, ele poderia dar. Entendeu? Leandro, aproveitando que o Bruno está aqui, tem um outro exemplo também da época, quando a Parmalat investia no futebol brasileiro, que é o Paulista de Jundiaí, o ET. Era ET. Foi transformado em ET Jundiaí. O ET era um time no ostracismo do futebol brasileiro. Com investimentos e gestão da própria Parmalat, o Paulista de Jundiaí chegou a disputar até vaga na elite do campeonato brasileiro. Foi campeão da Copa do Brasil, e aí, por conta desse amadorismo profissional do futebol brasileiro, dos gestores, olha onde o Paulista está, na quarta divisão do futebol paulista, e não sabe se vai disputar a competição no próximo ano. Então, É um ponto de discussão bastante. Precisaria 2 programas aqui, né? Pra gente Daqui colocar. a pouco eu vou chamar o intervalo do primeiro bloco, na volta eu vou passar a pergunta para eles aqui. Na volta, Diego, segura. Mas pode concluir, Bruno, por favor. Mas eu acho muito assim, mesmo. o problema vamos resumir tudo isso do Palmeiras num problema chamado futebol brasileiro. Enquanto os clubes forem regime presidencialista, nós vamos ter problema na gestão. Essa é uma discussão ótima. pro Entendeu? segundo Vai ter bloco. problema na gestão, porque o presidencialismo em clube, ele é igual a Brasília. Você, para ser presidente, você precisa dar cargos, entendeu? Então aí começa a ter um lado político muito forte dentro de uma área profissional. Porque o futebol, em realidade, é profissional. Então, aí começa a ter uma opinião política, uma briga política dentro do profissional. Se você pegar, por exemplo, o São Paulo sempre foi o exemplo. Não havia nenhum problema político no São Paulo. Quando passou a ter Até problema começou a ter problema político, o São Paulo deu uma balançada. Quer dizer,
Esse é o problema do futebol brasileiro. Enquanto houver o regime presidencialista, em que precisa trocar favores, coisas do tipo, nós vamos ter problema no futebol ainda. Entrou a Eu vou... política. Então, acho que essa é uma grande discussão para o segundo bloco. Aí eu vou passar a palavra para o Flávio, para o Diego, para eles perguntarem. Tem aqui essa participação do pessoal na live que você vai ler. É que passa muito rápido, eu preciso já fechar o primeiro bloco, mas a polêmica vai estar instalada. Porque até que ponto eu, que sou apaixonado por um clube, torceria para um clube que tem dono? E se o dono resolver mudar tudo no clube, mudar o logo, mudar o distintivo, passar por cima de um estatuto... Mas isso não existe. Então, tá vendo? Então é polêmica pro segundo bloco. Então, é Isso isso que a gente tem que saber, informação pra gente poder explicar Mas se direitinho. você é torcedor, Porque muita... você vai pra onde ele for. Porque muita gente... Não, mas muita gente tem esse temor. De repente o cara compra, o cara faz o que ele quiser, ele muda o símbolo, muda a cor, faz o Palmeiras de preto e branco, o Corinthians de verde e branco, imagina? Então vai que isso pode acontecer. Mas aí Bruno Oro vai esclarecer pra gente se isso pode ou não, pra gente poder entender como funcionaria um dono de clube no futebol brasileiro. Um intervalo e já voltamos. Esporte na Rede de volta com o seu segundo bloco, mais bate-papo aqui hoje com o José Carlos Brunoro. Deixa a gente passar os canais de comunicação, tem uma galera participando com a gente na live. Muito obrigado por você que participa. Como a gente ainda não tem WhatsApp, a TV não tem WhatsApp ainda, né, Beto? Depois a gente vai conversar aqui. Eu acho legal que a gente faça um WhatsApp depois para a TV, para que você possa participar de todos os programas por um WhatsApp, que é bastante legal. Mas, se você está assistindo pela TV aqui em Guarulhos mesmo, pela NET, então você pode participar pela live. Corre lá no Facebook, entra no Facebook da TV Destaque e manda aqui sua participação. Lê um pouco de público pra gente. E olha, Leandro, o legal é que tem muita gente que participa, né? O pessoal bem participativo aqui na live do programa e você pode mandar o seu comentário, a tua sugestão, a tua crítica também, né, Leandro? Sempre, tudo é bem-vindo. Perguntas para o nosso convidado pela página do facebook.com/programa Esporte na Rede e também facebook.com/tv.destaque. E olha só, o Napoleone Júnior tá em todas, né? Ele manda abraço para todos, ó. Valeu, Napo. Um beijo para você que está nos assistindo. E ele também falou, já respondeu a enquete. A enquete do programa. Você leu, né? Ih, pode passar essa. Vamos lá, pro Luciene público. também, que faz parte aqui. Luciane, que faz parte aqui da equipe, também mandando um abraço. Não, Sucesso, essa é a ó. Luciane Nascimento, a nossa é a Bruna. Não, é a outra. Luciane aqui, Ah, ó, então tá, eu tô com Nascimento, outro comentário aí, ó, aqui. você fazendo errado. Não, então peraí, lê do meu que certinho. tá na ordem, ó. Então, vamos lá, Tem vamos até ler isso, tem que, ó. dele. A enquete tá aí na sua tela, você vai respondendo, mas ó lá. É isso Tem aí. o público aí, ó. O pessoal tá mandando beijo, Dário, ó, vai Corinthians. Tem que ter um corintiano pra alegrar, né, Leandro? Tem que ter um beijo pra você, Dário. O Nelson também. Boa noite, Nelson e Solange do Picanço, Guarulhos. Bom programa a todos. Um beijo pra você que tá participando. Valeu. O Luiz Carlos Peninha também deixando um boa noite. E olha só, Leandro, tem também o Dalton e o André, que são dentistas lá de Florianópolis. Legal. Estão nos assistindo pela live do programa e mandando um beijo pra todo mundo. Muito obrigado a todo o pessoal de Florianópolis. Eu sei que hoje eles estão por aqui, mas é isso mesmo. Obrigado. A Luciane era a Luciane Nascimento. Ela é uma... Como é que eu vou dizer, né? Boleira é um termo muito... Boleira de fazer bolos. É um termo muito simplório para ela. Ela é uma cake designer. Então, grande beijo para você, Lulu. Senhores, vamos fazer as perguntas vocês, porque depois a gente vai entrar nessa questão do presidencialismo nos clubes ou no clube empresa. Pergunta que vocês tiverem vontade por enquanto ainda há programa. No primeiro bloco a gente falou muito das mazelas do futebol, das entranhas do futebol. E o Brunoro é um cara de múltipla experiência. Ele já jogou vôlei, como eu disse aqui no começo, já foi treinador de vôlei. É andreense, melhor virtude. Isso, não esqueça andreense, disso. né? A gente não pode deixar de citar isso. E eu queria te perguntar o seguinte, Brunoro. Você que conhece como ninguém o voleibol brasileiro, por que o voleibol brasileiro virou essa potência de gestão de talentos? Não foi por acaso não, tá? Foi por uma sequência de projetos. Em 1977, faz tempo, hein? O vôlei brasileiro precisava Não era nem dar... nascido, hein, Bruno? Não era nem Tem nascido, muita gente que não. não era nascido. O vôlei resolveu dar um up na sua performance. Ele fez 2 seleções brasileiras juvenis, uma masculina e uma feminina, e treinou 8 meses para os seus respectivos mundiais, para poder uma geração de juvenis começar a crescer. E ela foi 5º lugar no Mundial Juvenil Feminino e 3º lugar no Mundial Juvenil Masculino. No masculino tinha Renan, Amauri, Montanaro, tudo nessa seleção juvenil. Na seleção feminina tinha Ivonete, Isabel, Jaqueline, tinha todo esse pessoal que depois foi ser grandes jogadoras de vôlei. A partir dessa ideia, que depois deu certo no profissional, então a cada 4 anos o vôlei fazia esse processo com as seleções juvenis,
preparava 8 meses uma seleção para o Mundial para criar uma nova geração. Fazer um ciclo, né? Fazer um ciclo. E de lá para cá foi se aperfeiçoando isso. Entendeu? Então você pode ver que sempre tem jogador da base saindo, porque as seleções de base treinam muito mais que as seleções do resto do mundo. Então tem essa sequência desde 1977. Então não é por acaso não. Tá vendo? Não tem muito segredo, né, Bruno Lado? É treinamento, é profissionalismo, é preparação. Se você adotar isso em qualquer esporte, você vai ter sucesso. É que o Brasil é um país da calhordice, é bem complicado. A gente vê, só antes de passar, Diego, a gente tem que consultar, eu trabalho aqui na TV Câmara e a gente tem um jornal, né? E a gente dá algumas notícias do esporte local. É difícil para você achar resultado no site de handebol, resultado no site de basquete, você não acha tabela. Ou seja, é um amadorismo que não tem tamanho. Não cabe mais isso. E aí a gente às vezes começa a ter noção ou conhecimento, quando começam a vir reportagens à tona, de que tem desvio de dinheiro numa confederação, desvio de dinheiro na outra. É complicado, né? Como é que cresce assim? O próprio Corinthians Guarulhos, que tem o Serginho como principal estrela, você não acha a tabela do Campeonato Paulista que tem os jogos do Corinthians. Você tem que ligar ou no Corinthians, ou ligar para os próprios atletas, ou para o treinador da equipe perguntando quando é o jogo. É o que a gente tem que fazer. Porque não tem disponível lugar algum. Um absurdo, um terrível absurdo. Isso é uma crítica construtiva que eu vou fazer aqui, aproveitar o canal. A própria Prefeitura de Guarulhos, que abriu espaço para a equipe, ela não divulga os jogos da equipe. Por quais motivos? Não sabemos ainda. E também a própria Federação Paulista de Voleibol, também, que não disponibiliza a tabela do Campeonato Paulista. Olha, é péssimo. Péssimo dos péssimos. Vai, Diegão, manda bala. Perguntar pro Brunoro rapidinho, fazendo uma relação em questão de gestão, cultura e mundo. A gente viu com essa transação do Neymar que os clubes que foram comprados, como o Paris Saint-Germain, o Chelsea, eles têm muito poder aquisitivo. Com a gente vendo com a ascensão econômica e esportiva da China e dos Estados Unidos, que o futebol vai popularizando, é possível nessa década ou na próxima os clubes brasileiros, os grandes, serem comprados por grupo de investidores para centralizar o poder? Isso seria aceito pelas torcidas? Você acha que é uma realidade que o futebol brasileiro pode ter? Aí a gente entramos então nessa discussão do regime presidencialista versus dono. Não é possível, não. Não é possível, porque os clubes brasileiros são clubes sociais. Então você não conseguiria vender o clube. É muito porque o futebol está linkado ao clube social. Então você não consegue vender porque não é de propriedade de alguém, é propriedade de um grupo enorme com mais de 10 mil sócios, 5 mil sócios, que seria praticamente impossível. Até quando a gente falou de presidencialismo, até para aproveitar o gancho, é bem possível a gente ter um clube super organizado e tem que ter o presidente, mas você pode fazer um organograma diferente, que esses diretores colaboradores passam a ser de um conselho consultivo e toda a gestão embaixo ser profissional, né? O Barcelona, por exemplo, é um clube social, o Real Madrid é um clube social. Mas o que acontece? Tem a mentalidade empresarial. Então você não precisa se transformar em empresa. Se você tiver a mentalidade profissional. Real Madrid e Barcelona está aí, não é de dono, é um clube grande, né? Então, existem modelos no mundo, já do Sporting de Lisboa, por exemplo, que separou o futebol em unidades de negócio. A arena é uma unidade de negócio, o futebol é outra, e a categoria de base é outra. E o clube vigia esses investidores, o clube tem 51% disso, e ela é dona da marca, mas ele vigia se está sendo feito direito toda essa gestão. Quer dizer, o clube ainda recebe um percentual alto de toda essa gestão. Então tem modelos muito legais que caberiam ao futebol brasileiro, mas o mais simples dele talvez seja ainda a cogestão, mas ninguém aceita. O presidencialismo aqui no Brasil é sinônimo de eu mando, autoritarismo, essa coisa toda. E não dá para, pelo amor de Deus, a gente está no século XXI, né? 2017, não dá para criar essa mentalidade nos caras, ou tem que esperar todo mundo cair e morrer, passar por uma geração nova para voltar, tentar zerar e vamos começar de novo. Difícil porque os clubes têm os seus conselhos, têm as suas coisas, que é difícil mudar. Talvez seja mais fácil criar dentro de um presidente essa mentalidade empresarial. Talvez seja mais fácil isso. Isso talvez quem faça hoje talvez quem faça no Brasil seja o Londrina, né? O Londrina tem isso. São poucas pessoas e até o técnico participa, né, de algumas decisões dentro do tanto que o Cláudio Tencar está aí 6 anos dentro do clube, né? Mas os times de camisa tá ascendendo, né? Os times de camisa é mais difícil isso, né? Pela popularidade e tal, essa coisa toda. Pode ir, Flávio. A gente tem uma frase que se repete entre os torcedores, na própria mídia, entre alguns dirigentes, a respeito do futebol brasileiro há muitas décadas,
que se o futebol brasileiro fosse bem administrado, seria uma NBA. Você, como homem de mercado, que entende o aspecto mercadológico, as marcas que a gente tem aqui, você acha que seria possível isso? Nós não seríamos uma NBA, mas nós também não perderíamos de 7-1. Né? Então, acho que tem toda uma diferença aí, porque o futebol ele é diferente de outras modalidades. Né? O futebol, o próprio biotipo do jogador não é tão essencial, vamos dizer assim, tecnicamente. O Maradona era um jogador desse tamanho, o Messi. Né? Então, mas não seria uma NBA, mas nós não estaríamos com tantos altos e baixos. Né? Se a gente se organizasse bem e tal, tudo isso. Então, e a gente às vezes tem mania também de querer copiar tudo, né? A gente deve copiar o bom modelo, mas adaptá-lo ao modelo brasileiro. Né? Por exemplo, o próprio vôlei foi assim. A gente estudou o bloqueio da Rússia, que era o melhor, estudou a defesa do Japão, que era o melhor, e vamos adaptar para nós aqui do jogo do Brasil. Né? E, então, eu acho que a gente pode ter um sistema brasileiro com reflexos naquilo que acontece lá fora e ser grande potência também. Eu acho que a gente tem boas possibilidades disso. O Napoleão tem uma pergunta aqui pela internet. Manda lá, Nete, por favor. Isso aí, o Napoleão está te perguntando, Bruno, o que deu de errado na sua segunda passagem no Palmeiras? Não deu nada errado. Foi 2012, o time estava na segunda divisão, e 2013, né? Não deu nada errado, o objetivo era subir o time, e eu não fui contratado para o futebol, fui contratado para a gestão inteirinha do clube. Então, futebol, marketing, futebol de base, todos os departamentos a gente profissionalizou. Então, a minha parte no futebol era bem pequena, tinha só uma participação pequena. Só Acho que as pessoas tinham muito na mente a sua figura. Da ainda, Parmalat, gestão, entendeu? né? Então, por exemplo, nós reorganizamos todo o marketing, reorganizamos todo o sócio-torcedor, reorganizamos, já pensamos, por exemplo, sócio-torcedor nós pegamos com 6 mil, entregamos com 60 mil, numa época que o time estava muito fraco e não tinha inadimplência. Por quê? Porque nós fizemos um projeto já pensando na arena. Então, as pessoas não deixavam de pagar já pensando na arena, entendeu? E também algumas coisas políticas, né? Eu, por exemplo, não podia falar com a mídia, tinha umas coisas que eles não deixavam falar, então não podia explicar muito isso. Eu tive jogadores que eu indiquei e não deixaram contratar, por exemplo, o Ricardo Oliveira, Diego Souza, Michel Bastos, o Prato, quer dizer, estava tudo na mão, e eles preferiram outros jogadores, né? Quem era presidente nessa época? Paulo Nobre. Mas o Paulo é meu amigo. Que pisada de bola, hein, cara? Não, mas o Paulo é meu amigo pessoal, né? Então não tem problema. Era uma gestão que não tinha dinheiro. Não, mas amizade é parte. Que pisada de bola, Paulo Nobre. Não, mas aí a gente ouviu aqui, repete por gentileza. Repete os nomes por gentileza. Michel Bastos, Diego Souza. Michel Bastos Ricardo está hoje Oliveira, velho, vamos lá, vamos seguir. Diego Souza. Diego Souza, ok. Que Ricardo quis trazer Oliveira. agora por uma fábula, não conseguiu. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, que teve um grande rendimento no Santos, hoje já está em Lucas fase decadente. Prato. Lucas Prato, que é um jogador que é horrível, né? Diga-se de passagem. Pelo amor de Deus, né? O Paulo Nobre. Mas não, isso aí Pelo amor de Deus, né, cara? tinha outras situações, por exemplo, como eu fazia a gestão de outros departamentos. Aí trouxe Cristaldo, né? No lugar do Prato. Aí o que acontece? Quando veio o técnico argentino, eles apoiaram nas ideias do técnico argentino, que quis trazer o Mocho, o Cristaldo e o Alione. Né? Aí lascou tudo. Então, mas são opções. Mas se não passa o Paulo pelo Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras está morto. Né? Teve o grande O benefício. Paulo, por exemplo, ele apostou nessa gestão profissional, ele deixou a gente fazer o trabalho nesses departamentos. Então a gente subiu o time. Até ali, então, eu participei da gestão do futebol, até subir o time, né? Depois, então, eu comecei a me distanciar. Deixa eu contar uma coisa rapidinho. Em relação a fatores externos que você comentou rapidinho sobre mídia, quando a gente faz um planejamento, outras coisas além do planejamento podem influenciar nos resultados. Então, no início do ano, aparentemente, um planejamento está sendo feito corretamente, mas por uma série de fatores pode não ocorrer como se esperava. E aí você tem protestos de torcida e até mesmo da mídia, com jornalistas que agem como torcedores. A gente viu até na semana passada alguns assuntos repercutidos nesse tom. Queria saber até que ponto a mídia e a torcida, eles impactam no dia a dia do clube para você ter que mudar aquilo que você tem convicção que foi planejado corretamente, mas que não necessariamente se correspondeu aos resultados projetados. Depende de quem está administrando, né? Porque tem impacto sim. Por exemplo, a maioria da mídia considera o bom dirigente aquele que contrata. O cara contrata, ele é bom, né? Então tem esse lado que é um lado ruim. Quer dizer, se você contratar 50 jogadores, você é o cara bom, né?
E a torcida vai nesse embalo também. Qualquer semelhança com fatos atuais não é mera A coincidência. torcida vai nesse embalo também, entendeu? Quer dizer, então, aqui não estou discutindo nomes, eu estou discutindo filosofia de situação externa. Por exemplo, quando um time perde um campeonato ou desce para a segunda divisão, vamos dizer assim, você pode ver que ele tem 80 jogadores no elenco, trocou 10 treinadores no ano, entendeu? Por quê? Porque fica dando satisfação que está indo mal, falta jogador, está indo mal, falta jogador, está indo mal, falta jogador e vai contratando. Entendeu? No fim chega num ponto que não tem dinheiro, o time cada hora precisa se acertar no meio do campeonato. Então a gente precisa ter muita frieza de fazer o planejamento. Você tem que ter um planejamento a médio prazo, aqui no futebol brasileiro não dá para ter a longo prazo, e pensar no quarto e domingo. Você precisa ter um objetivo aonde você quer chegar e administrar o quarto e domingo. Entendeu? Porque se você não administrar o quarto e domingo, você perder 4 rodadas seguidas, é difícil. São 2 semanas de trabalho só. Entendeu? Só 2 semanas é difícil. É difícil, entendeu? Então a gente precisa ter muita perspicácia para saber, eu quero chegar ali e preciso administrar esses resultados. Aí é que entra a administração dentro do elenco, que é administrar a cabeça. Entendeu? Porque às vezes você jogando quarto e domingo, você treina 2 vezes por semana. Você treina pouco. E aí tem que ser na base da conversa. Tem que ser na base da conversa, de passar explicações táticas. Conseguir passar confiança para o seu jogador, isso. preciso que você faça esse papel. Apoiar bem o treinador, entendeu? Então tudo isso são maneiras que você tem de fazer o resultado aparecer. Né? Beleza, eu vou fazer aqui mais um intervalo, volta, então a gente vai conversar mais um pouquinho com o Bruno, falar um pouquinho de Copa do Brasil e eu vou deixar a pergunta aqui no ar para você responder depois na volta, Bruno. Como é, o Desportivo Brasil é um clube empresa, certo? O Desportivo Brasil é um clube essencialmente empresa, ele foi... Bom, depois você... Não, você vai explicar melhor, só para entender. E aí quero entender, e a gente vai poder discutir até esse tema melhor se vocês quiserem entrar, como é que é um clube que é empresa e que teoricamente não tem torcida. Então ele é movido pelo negócio apenas. Como é que isso vai funcionar, se isso dá resultado, se isso não dá resultado, mas isso a gente discute daqui a pouquinho depois do intervalo. Rapaz, que fome que deu nesse último comercial da Choupana aqui nessa hora da noite, ficar mostrando pizza e churrasco, olha. Difícil, hein? Net Comenta, tem participação de todo o pessoal ainda pela nossa live, manda ver. Manda ver que assim, o programa está ganhando corpo e quanto mais corpo o programa ganha, você vai ver que mais participação vai ter, então vai bombar cada vez mais. É assim mesmo. Olha só, o pessoal está respondendo a enquete, quem vai levar aí o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil. Quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Flamengo ou Cruzeiro? Flamengo ou Cruzeiro. E olha só, tem aqui o Dário Alves, tá pedindo para falar do Campeonato Brasileiro do campeão, ele falou do campeão. Quem é? 2017. Corinthians para ele. Dário é corintiano, que eu conheço. Grande abraço, Dário. Vai ser campeão mesmo. E o Alexandre Tuttibuono, ele estava aqui me dando aula. De italiano. Ele deixou um boa noite e falou que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. E olha só, tem mais participação. Muito bacana, no pique, como diria. Vamos lá, no pique. O Henrique Favato mandando beijo para todo mundo. Beijo para você também. O Edson Silva, boa noite. Manda um beijo para nós aqui da fotografia. Um beijo e disse que é o Flamengo, hein, Leandro? O Dedé Janilson mandando boa noite. O Guto Correia, ó, um beijo falando que é o Cruzeiro. Ó, o pessoal tá meio dividido, hein? O Fábio Luz deu uma boa noite pro Leandro e para todos os convidados. Valeu. Carlos Borges também dando boa noite e falando que o programa tá show de bola, hein, Leandro? Obrigado. E o Carlos também tá falando pra ele que é fã seu, hein? Do Bruno? Um abraço pra você, isso aí. E falou que é o Flamengo. Mengão, campeão da Copa, será? Talento versus pragmatismo de Mano Menezes? Não, eu já acredito no pragmatismo do Mano Menezes. Olha, e tem o Eli Medeiros que participa todos grande os programas. Abração. Assim, mandando beijo. E a decisão é no Mineirão, a decisão é em Belo Horizonte. Se não Mano Menezes que esteve próximo de dirigir o Palmeiras. Legal. Esteve próximo. Informações de Central de Boaventura, viu? Eu cheguei aqui, quando estava para fechar com o Diego Souza, falei, Boaventura, e aí, vem ou não vem? Cravo ou não cravo? Cravo, vai chegar. Virou espinho. Tá louco aí, Cravo virou espinho. Tá nela. Bruno, pra gente ir fechando já esse esporte na rede, faltam menos de 10 minutos para acabar o programa. Essa questão do clube ser empresa, o Desportivo Brasil, agora você pode explicar um pouquinho melhor, como tem o Red Bull, como a gente viu o Dax, o antigo Guaratinguetá que o Boaventura citou aqui, e vários outros que às vezes se transformam, são só empresas, e fica difícil se torcer para uma empresa, né? E não tem torcida. Como é que isso funciona no futebol? Isso dá resultado, não dá? Depende dos objetivos, né? Por exemplo, o Pão de Açúcar, quando a gente criou também, era um clube empresa,
Era um projeto social que a gente criou como um projeto social, esportivo e econômico no final, né? Então acabou dando resultado, Paulinho, um monte de jogador, Vitinho, nossa, um monte de jogadores estão aí e profissionais de mercado trabalhando também. Aí a ideia era, no futuro, a gente ser o segundo time mais querido de São Paulo. Era o segundo time no coração de todo mundo, dos paulistas. Esse era o objetivo, né? Espaço ocupado pela Portuguesa de Desportos até um Esporte tempinho e atrás, Juventus, né? né? Também tem esse espaço. E tinha no Rio também o Audax Tinha o Rio. Audax Rio também, que a gente subiu lá, fez um trabalho muito legal lá também. Era sempre essa ideia de ser o segundo time no coração do Estado, né? Porque a gente sabe que ninguém vai torcer para um clube empresa, vai torcer para Palmeiras, Corinthians, São Paulo e etc, né? Então a gente queria ocupar o segundo espacinho ali. Eu sempre acho que o clube empresa deve jogar numa cidade do interior, porque aí tem a torcida da comunidade. Que aí você tem uma galera que torce, aí quando vem o time grande, você esquece que ela vai torcer para o time grande. O objetivo dos clubes empresas, no nosso caso aqui, ele é um clube comprado pelos chineses, por um clube da China, chamado Lunan, que tem dois objetivos, a formação de jogadores brasileiros e formação de jogadores chineses. Então, por exemplo, agora nós temos lá uma equipe sub-16 do Lunan, que está desde abril, fica até novembro, para melhorar o nível desses jogadores. Então, eles têm uma comissão técnica brasileira só trabalhando para eles, são 20 garotos. Já chegou uma equipe sub-14 que ficou só 2 meses, esse ano ainda. E o ano que vem essa equipe sub-14 e sub-15 vai ficar mais tempo, a sub-16, que é a sub-17, vai ficar um pouquinho mais tempo, e nós vamos preparando essa geração para o futuro lá da China. Então, nós temos 2 trabalhos, aqui de formar o brasileiro, e aí é um pouco de negócio também, de formar jogadores para criar receita e formar os jogadores chineses para melhorar o nível lá. Agora, a estrutura do Desportivo Brasil poucos clubes grandes no Brasil têm, né? São 7 campos, toda a área científica, toda a área médica, alojamentos para 120 garotos. Que competições participa hoje do Desportivo? Disputou de todos os campeonatos paulistas de base, profissional A3. Então nós estamos hoje sempre... E a Copa Paulista, né? E a Copa Paulista também. E nós estamos sempre entre os 8 primeiros de qualquer campeonato de base que a gente faz. Sempre entre os 8 primeiros. Muito bem. Estamos chegando ao final do programa. Queria pelo menos passar a telinha da Copa do Brasil para a gente só discutir em 1 minutinho, e aí poder de concisão nosso, pragmatismo de Mano Menezes versus talento de Flamengo e agora estrategista de Reinaldo Rueda, será? Chegou aqui mostrando o trabalho, hein? Vamos mostrar aí? Então, ó, só confirmando para vocês os resultados de ontem. Flamengo ganhou de 1-0 do Botafogo, gol do Diego, então o Flamengo se classificou no tempo normal, e o Cruzeiro ganhou do Grêmio por 1-0 no tempo normal e venceu por 3-2 nos penais. Quem quer começar rapidinho, gente? Copa do Brasil. Eu acredito na Pragmatismo experiência. versus talento. Não, acredito na experiência do Mano Menezes. Eu não vou nessa do pragmatismo. Você acha que o Rueda está se adaptando ainda? Não só, ele tem capacidade sim para lidar com o futebol brasileiro, mas eu acredito que o Mano Menezes nesse tipo de competição ele é letal. Diegão? Bem, eu já vou no oposto. Eu acho que o Flamengo, pela vitória contra o Botafogo, mudança de técnico, eu acho que essa questão do emocional, eu acho que vai fazer mais diferença. Eu acho que o Flamengo ele chega com mais sustentabilidade. No emocional? Você acha que o Flamengo está melhor emocionalmente? Eu acho que o Flamengo está muito forte também no individual. Eu acho que o Cruzeiro foi até longe demais. Eu não esperava o Cruzeiro na final. Eu acho que o Flamengo ele ganhou muita força nessas rodadas finais. E tem um detalhe. Sempre que há uma disputa entre Cruzeiro e Palmeiras, na Copa do Brasil, quem passa é campeão. Então tem essa premissa. Tem essa. Aí é uma superstição a la Cuca, né? O Boaventura trucou agora, né? Trucou. Acho que essa aí é uma boa. Mas eu ainda acho... 6, ladrão. Mano Menezes, ó, leve essa pro seu vestiário pra sua pré-eleição, hein? Ó, quem passa de Cruzeiro e Palmeiras na Copa do Brasil, leva o título, hein? A não ser quando se encontrarem na final, né? Aí um tinha que sair vencedor e campeão. Exato. Mano, leva essa daí pro vestiário. Flávio Santos, tem a honra de fechar a Copa do Brasil e o esporte na rede, praticamente. Em que pese o Cruzeiro ter evoluído nos últimos meses, eu lembro que nas primeiras participações minhas aqui eu fiz uma crítica ao trabalho do Mano Menezes e hoje eu vejo um Cruzeiro muito mais estável. Em que pese isso, eu acredito no Flamengo, porque além de ter mais talento, tem um técnico que está acostumado a lidar com jogadores talentosos e tem propostas ousadas, ofensivas. Então eu acho que é o homem certo, no lugar certo, na hora certa. De uma coisa a gente não tem dúvida, vão ser 2 jogões, tenho certeza. Esperam, né? Porque o primeiro jogo entre Flamengo e Botafogo foi uma tranqueira. Mas espero que sejam 2 jogões. Neto Cometri, minha linda, últimas participações muito correndinho, pelo menos um nome e um beijo pra cada um. Obrigado. Então, Leandro, são 40 Mentira, daqui pessoas. 3 semanas, dia 7 de setembro, deixa eu avisar.
Dia 7 de setembro, Feriado. Dia 7 de setembro, feriado. A gente não vai fazer ao vivo, mas você vai ficar com um compacto e melhores momentos de algumas entrevistas que a gente fez aqui já durante o ano. Teremos feriados em 3 quintas-feiras, uma em setembro, uma em outubro, dia 12, e uma em novembro, se eu não me engano, dia 2 finados. Nesses dias a gente vai colocar aqui melhores momentos de todas as entrevistas que a gente fez, inclusive o Bruno deve entrar aí na última entrevista pelo menos, para a gente relembrar um pouco da parte fria do programa e da parte de análise que a gente faz aqui, tanto que é o nosso slogan é análise esportiva de qualidade, então a gente vai trazer esses melhores momentos para você, e aí a gente volta ao vivo no dia de semana normal. Então daqui 3 semanas. 3 semanas só? Rapidinho, um beijo pra cada Poxa um. vida, olha Tchau. só. Primeiro eu quero agradecer a participação dos meus seguidores, que são 40 comentários aqui, não vai dar pra gente ler tudo, mas tem uma mulher que falou que é o Flamengo, Victoria Stephanie, que está nos assistindo. Ó, um beijo para o Edivar, o Anderson, o Orivaldo Fioravante, Zaqueu, Fábio, o Marcos Paulo, Paulo Roberto, Zaqueu, Marcos de Oliveira, Ari, Marcos, Leide, Victoria Stephanie. Olha só, a mulherada tá participando. Quando eu crescer, eu beijo quero pra ser que todo nem mundo. você, de ter seguidor assim. Tem 40 aqui comentários, mas infelizmente o tempo é curto, tem que aumentar mais, hein, Leandro? Um dia a gente A vai gente chegar precisa de lá. 2 horas, no mínimo. A gente está negociando 2 dias por semana. Aí, ó. Todo mundo vai morrer do coração aqui. Mas continua Já mandando morro aí. na quinta-feira quando o pessoal não consegue chegar com o trânsito, morrer 2 vezes na semana. Tem Obrigada pelas participações aí, seguidores. Valeu. Tamo Valeu, junto. Nete. Obrigado. Tá Obrigada. de boa aventura? Até daqui 3 semanas só. Não, espera seu microfone aí, meu filho. Também Um é abraço. assim, né? Não tem- Tá ligado, né? Tá ligado? Tá ligado, né? Ah, então tá bom. Que fase, Que hein? fase. Obrigado por mais uma participação no Esporte na Rede e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu. Diegão, obrigado, meu querido. Daqui Imagina, 3 até 3 semanas. semanas é sempre um prazer. E aí já vai ter definido o campeão da Copa do Brasil ou não? Não, é só acho que setembro. É verdade, vai ter a parada também, né? Libertadores, essa depois disso. Vai ter a parada ainda nas eliminatórias. Então a gente fica isso aí pendente aí pra debater muito mais quem vai ser o campeão de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Leandro. Sim, aqui o Sport na Rede vai pegar fogo. Não precisa me dar o microfone, não, que eu tenho na pena. Só peão tem. Ele é chique, É ó. só peão. E convidado É sempre justo, tem lá. é só justo, peão, é tem justo. manual. Flavinho Santos, obrigado. Até uma próxima, meu Obrigado, caro. Leandro. Obrigado a todos que participaram aqui, equipe técnica também. Agradecer principalmente ao Brunoro, que realmente foi uma aula, como você prometeu, e a gente aprendeu muito aqui nessa uma hora. Então, obrigado a todos, obrigado ao Brunoro. Até mais. Legal, e o Bruno que veio dirigindo pra cá de Porto Feliz, mais de 3 horas de tráfego. O Leandro foi se socorrer. perdeu perto das cercanias do fórum e da Câmara, eu fui achar, fui correndo atrás dele, mas deu tudo certo, chegou aqui. Melhor que a São Silvestre, né? Entendeu? Bruno, antes da sua despedida, eu vou colocar minha frase da noite, porque a sua despedida você vai ter um minutinho aí pra fazer com mais tranquilidade. Vamos colocar a frase da noite de hoje, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver meu roteiro qual que é, porque nem eu lembro mais. Fiz o roteiro ontem, não lembro mais, podemos colocar a frase da noite aí, vamos lá. Então, pense nosso pensamento na rede, temos aí? Temos, isso, olha que bonito. Dia 24 de agosto, hoje, é o dia da infância, Antônio Roberto. Aniversário do Palmeiras? Sim, não, é 26 do Palmeiras, né? 26 de agosto de 1914. Então, daqui 2 dias. Daqui 2 dias. Dia 24 de agosto é o dia da É infância. porque não temos programa. É o dia da infância. E aí, escreveu Johann Goethe, pensador e filósofo alemão. A vida é a infância da imortalidade. Poxa. Coisa bonita, para vocês levarem isso para casa e pensarem. José Carlos Brunoro, muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Foi uma honra pra gente. Valeu mesmo. Tá, obrigado. Eu acho que é importante esses debates para que a gente possa falar um pouquinho, às vezes, coisas que o público não vê lá, só o lado emocional, não vê as coisas por trás, como é que são, né? Não é fácil ser dirigente. Eu sempre digo que o técnico fica muito bom e dirigente muito bom, porque ele fica careca. Eu tô indo no mesmo caminho. Vou ser um bom dirigente. Pede emprego. Por isso que o Bono está careca, porque ele dirige tá careca. Vou pedir. E eu gostei muito de todos aqui pelas perguntas, foi muito gostoso. E dizer o seguinte, eu acho que o futebol brasileiro e o esporte brasileiro tem jeito. Eu acho que o futebol brasileiro, se a gente tiver a mentalidade profissional, ele chega longe, né? E o esporte brasileiro, infelizmente, nós tivemos aí um problema sério com a Olimpíada, o único país do mundo em que faz a Olimpíada e o esporte retrocede em vez de crescer, né? A gente só olhou aquele momento da Olimpíada e perdemos uma grande oportunidade de alavancar. Hoje nós não temos locais para todas aquelas crianças que miraram aqueles exemplos não tem onde praticar. As estatais diminuíram as verbas, então as confederações estão com problema. As instalações não estão sendo aproveitadas, quer dizer, tudo aquilo que foi vendido não foi entregue. Mas a perseverança, principalmente dos clubes brasileiros na formação do atleta olímpico, é muito forte e a gente vai continuar trabalhando fazendo isso. E no futebol eu tenho muita esperança, eu acho que
Já se criou uma geração de dirigentes profissionais que já estão trabalhando em vários clubes. Eu sou muito orgulhoso de ter introduzido isso também. Então a gente já vê, o próprio presidente da Red Bull é um presidente profissional, o Thiago. A gente vê dirigentes de vários clubes brasileiros tendo um trabalho enorme, tendo valorização. O próprio Alexandre no Palmeiras é um cara valorizado, que é um dirigente profissional. O menino do Flamengo, que é o Rodrigo Caetano. Tem o Santoro, tem um monte de gente aí legal trabalhando. E é uma nova evolução que acaba acontecendo no futebol e vai ser importante, né? Então tomara que tudo isso dê certo e na próxima Copa do Mundo o Neymar brilhe tanto como ele vai brilhar daqui para frente no futebol francês. Eu só queria dar 2 destaques de treinadores, que é uma coisa que todo mundo precisa pensar, que é o Carille e o Jair Ventura. Né? Falamos aqui direto no Esporte na Rede. Que eles não em momento nenhum reclamaram de não ter jogador. Em momento nenhum ficaram reclamando que tem jogador convocado, que tem isso, que tem aquilo, e fizeram o trabalho deles. Entendeu? Com equipe limitadas, vamos dizer que a gente chama limitadas tecnicamente, mas estão aí na ponta e brigando sempre lá em cima. Então a gente tem que olhar bem o que esses 2 meninos estão fazendo aí. Bruno, muito obrigado mesmo. Então é isso, gente. O programa de hoje já foi. Aliás, sobre a Olimpíada, o Vinícius, editor do Lance, ele costuma dizer que a gente não tem um legado olímpico, a gente tem um largado olímpico. Né? Infelizmente, isso acontece. A gente torce muito pelo futebol, claro, porque é o que a gente gosta mais, que a gente é mais apaixonado, mas principalmente pelo esporte brasileiro, que a gente vai trazer aqui pessoas de outras modalidades, em breve, claro. A gente vai trazer aqui. A gente tem um painel olímpico atrás aqui, ó, do Diego, do Antônio Boaventura, nosso painel olímpico. Então a gente torce muito pelo esporte brasileiro e espero que dê certo. Obrigadão por ter ficado com a gente. Voltamos então na quinta-feira que vem com mais programa e mais um convidado especial, ao vivo, 7 da noite. Eu te espero aqui. Obrigado, gente. Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Tchau. Tchau.